Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma quinta-feira lindona pra você, 28 de agosto. Bora compartilhar meu devocional com você. Um cantarolado passarinho, olha só que coisa mais maravilhosa. Salmos 37, 3 e 4. Do 3 ao 5, perdão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele entenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eita, esse Deus nosso presta ou não presta, gente? Os melhores planos. Já parou para pensar que Deus tem um plano único e exclusivo para você? Único e exclusivo. Ele deseja que você cresça e frutifique, cumprindo o propósito que Ele designou especialmente para a sua vida. O sucesso em alcançar esse propósito está diretamente ligado à sua disposição de permitir que Deus opere esse crescimento em você. Muitas vezes, as frustrações surgem quando nos desviamos do foco principal por causa da nossa agenda conflitante. Mas, felizmente, a fidelidade de Deus ela é inabalável. Ele é paciente conosco, não se irrita quando optamos por seguir os nossos próprios caminhos. Ele nos concede essa liberdade para fazer escolhas, mesmo sabendo que algumas nos levarão a alguns erros. Em vez de se frustrar, Deus sempre nos guia de volta ao caminho que sabe ser o melhor para nós. Deus nunca o abandonará em sua jornada. Ele é bom pastor que não desiste de nenhuma de suas ovelhinhas. Ele está sempre buscando incansavelmente aquelas que se perderam. O Salmo 37 nos assegura de que Deus se deleita em nós, em nos conceder os desejos do coração, desde que estejamos alinhados com os seus planos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, peça ao Senhor que continue a moldar a sua vida diariamente, dia após dia, dia após dia. Reconhecemos que ainda não estamos totalmente prontos, mas à medida que nos relacionamos com Deus, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Deus tem grandes planos para a sua vida e você precisa estar preparado para vivê-los. Ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre caminhar mais 1000 côvados. Sobre estar em Deus e deixar que Deus esteja em nós, principalmente. Isso é extraordinário. Davi escreveu esse salmo já na velhice, né? Porque ele fala, já fui moço, mas agora eu sou velho. Eu acho que é ali no versículo 25. E também aqui fala sobre o pacto que Deus fez com o povo de Israel, onde ele disse que o seu povo habitaria a terra prometida, caso eles obedecessem. E aqui terra fala sobre herança, sobre legado. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que mediante a nossa obediência nós herdaremos a terra prometida que Ele tem para nós. E são coisas tão extraordinárias, gente. São coisas incríveis. E fala também que quando nós temos intimidade com o nosso Pai, Ele realiza os desejos do nosso coração se estiver alinhado com o dele. É lindo porque, assim como eu acabei de ler, buscai ao reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é falado em Mateus, isso é falado em alguns evangelhos. E aqui, em Salmos, Davi afirma isso mais uma vez, para que isso fique inculcado em nossa mente, sabe? Para que nós tenhamos essa certeza. Fala-se que o Salmo 37 é um salmo penitencial, que eles gostam de falar, né? Davi está refletindo sobre tantas coisas e ele enfatiza muito sobre a indignação de Deus, sobre
Ele fala sobre os meus pecados, sobre as minhas iniquidades e sobre a minha insensatez. Davi se coloca como um homem vulnerável para Deus. Mas ele, além de ele falar das fragilidades, das fraquezas do pecado que ele cometeu, ele fala sobre o que quais são as promessas do Senhor para os justos e quais são as promessas do Senhor para os ímpios. Eu anotei aqui alguns versículos, eu queria ler para você. O 37:13 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O meu pai era um homem muito manso e quando eu li isso, meu coração se encheu de alegria porque o papai abundava na paz. Mesmo mediante as situações tão conflitantes que o papai teve que enfrentar, uma bancarrota, ficou viúvo muito jovem, não quis casar de novo, ele teve que ser pai e mãe, ele teve que ser sacerdote de uma família com 3 filhos adolescentes. Eu tinha 13, o Ulisses tinha 15, o Júnior tinha 17. E quão desafiador deve ter sido para o papai, mas ele não perdeu a sua mansidão, ele não perdeu a sua serenidade, ele não perdeu a sua paz. Eu não me canso de falar que ele é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. No versículo 17 diz: um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos. Uau! Se a gente for refletir nesse versículo, às vezes a gente gosta de comparar, né? Por que fulano que faz tanta coisa errada tem isso, tem aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui está alertando a gente. E se nós estivermos justos, honestos, se nós estivermos diligentes, é muito melhor ter pouco do que ter muito daqueles que não andam nos caminhos do Senhor. No versículo 3 diz que a boca do justo fala sabedoria e a língua dele fala do juízo. O que a nossa boca tem falado, meu povo? De que nós temos transbordado? Aqui fala que o justo fala de sabedoria. No 39 diz: mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força nos momentos de aflição. E o 40 diz que e o Senhor o ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará daqueles que confiam nele. Uau! Uau! Então, que nesse dia de hoje nós possamos sondar quais são os anseios e os desejos do nosso coração. Será que estão alinhados com o do Pai? Será que é isso mesmo que o Senhor quer para nós? Porque disse que os sonhos dele são muito, muito, muito maiores do que o que nós imaginamos para nós mesmos. No versículo 21 e 22 diz assim: não me desampares, Deus meu, não se ausentas de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Davi está ali em um momento de refletir na sua aflição e pedindo a Deus de coração genuíno para o Senhor sondá-lo, para o Senhor cuidar dele, para o Senhor lançar fora tudo aquilo que não esteja trazendo paz e sim angústia. E esse é o mesmo Deus de hoje. Se você sentar para tomar um café com ele e falar com ele: ó Deus, eu não estou conseguindo, tá difícil, eu conto. Esses dias que eu estive doente foram desafiadores, porque eu estava só e quando eu fico dodói, eu sinto mais falta ainda do meu pai. E eu fiquei chateada porque eu estava só e eu sempre cuidei muito dos meus filhos, do meu pai, e não tinha ninguém para cuidar de mim. E eu disse: Deus, tá tão ruim assim. E o Senhor me levou aí na livraria, lá na Rehoboth,
eu nem ia lá. Mas não tem quando a gente do nada lembra de um lugar e eu fui lá e lá eu dei uma crise de tosse chatíssima e a dona da livraria disse: Estela, eu posso fazer um chá pra você? E ela fez um chá e trouxe uns óleos medicinais e ali colocou e me explicou e me tratou com tanto zelo, com tanto amor, sabe? De mãe, que eu não sentia há tantos anos. E eu saí de lá emocionada, chorando na rua e as pessoas passavam olhando. E eu compreendi que ali era o zelo, o amor do pai, sabe? Quando eu senti o desejo de ir lá, era porque ele já tinha preparado aquele ambiente, aquele chá. É porque Deus já tinha preparado uma situação para que eu pudesse sentir o zelo e o cuidado dele e que eu pudesse ser suficiente nisso, entende? Estela, para de criar expectativa em pessoas. Você não precisa de muita gente, não. Cria expectativa só em mim, filha amada. E o Senhor, Ele usa pessoas incríveis para cuidar e zelar da gente, do nosso coração e de situações, porque ela poderia ter ouvido minha tosse e não falado nada, e não ter feito nada. Mas ela, com o coração compassivo, ela é a Sammy, a dona da Robot, e ela não imagina quanto aconchegante foi aquele chá, sabe? Eu me senti uma filha sendo cuidada pela mãe. E olha que eu quase não sinto saudade da minha mãe. Eu sinto muito mais saudade do meu pai. Mas ali o Senhor quis, de uma forma maternal, mostrar o zelo, o apreço, o cuidado dele por mim. E esse é o nosso Pai. Ele sondou o anseio do meu coração, entende? Você entende esse Deus? Eu tinha falado pra ele aqui nessa mesa que eu tava me sentindo ruim, sozinha, que não tinha ninguém pra cuidar de mim, que tava chato, tava isso, que tava aquilo. E ele foi, olha. Eu disse, bom, isso é assim, eu penso, né? Eu, da forma lúdica. Pensar, Estela, isso aí é chá pequeno pra mim, achar alguém pra cuidar de você. E logo depois uma amiga do trabalho me mandou uma mensagem, falou que era pra eu tomar um chá assim, a Rose, uma preciosa. Então, se a gente tiver os olhos voltados para grandes maravilhas que o Senhor faz para as nossas vidas todos os dias, todo o tempo todo, a gente blindar o nosso coração e a gente encher o nosso coração de expectativas em Deus e não em pessoas, a gente vai evitar muita frustração, muito trauma, muita dor, muitas mazelas, sabe? Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. A gente deve amar as pessoas incondicionalmente, a gente deve servi-las, a gente deve gerar a graça de Deus nas nossas atitudes no outro, mas a gente não precisa esperar nada em troca. Porque o verdadeiro evangelho nos ensina que devamos amar uns aos outros e suportar uns aos outros em amor, e o amor, ele é o maior dos sentimentos, ele é compassivo, ele é genuíno, ele é sem preço, né? Ele não tem uma barganha para amar alguém, sabe? E eu me senti muito amada ontem. Muito, muito amada. Foi incrível. Eu voltei para casa chorando e agradecendo. Chorando e agradecendo. Rouca foi ontem não, foi segunda. E é esse o Deus, esse é o nosso Deus. Um Deus que presta, gente. Um Deus que sonda o nosso coração. Eu já partilhei com vocês coisas incríveis. Que um dia, foi logo depois da partida do papai, eu tava aqui em casa sozinha. E eu disse pra ele, vontade de comer uma coisinha gostosa. E a vizinha da frente, a Paixão, chegou aqui com um pão caseiro que eu amo. E aí a gente conversou um pouco. Na hora que ela saiu, eu me ajoelhei e disse, rapaz, mas o senhor presta mesmo. Obrigada. Eu comi o pão todinho. Eita. Aí o Senhor me abençoou e eu pequei. Tá vendo como que nós somos? A gula, a ansiedade,
a irresponsabilidade com o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Se eu for falar para vocês, tanto de pecado, de erro que eu cometo todos os dias, nós vamos ficar aqui muitos minutos. Então que nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, você possa sondar quais são os anseios do seu coração e perguntar para o Senhor: Senhor, os anseios do meu coração estão conectados com o que o Senhor tem para mim? Estão conectados com o propósito que o Senhor tem para mim? Que o Senhor possa revelar, Pai, quais são os sonhos do Senhor para mim, para que nós dois juntos possamos alcançar coisas incríveis que o Senhor já planejou para mim quando eu ainda era uma massinha cinzenta na barriga da minha mãe. Que eu possa ter os meus olhos sensíveis e abertos para ouvir-te, os meus ouvidos. Que eu possa sentir a fragrância suave do Senhor todos os dias. Que eu possa me tornar hoje melhor do que eu fui ontem. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Eu todo o tempo eu estou falando para Deus: Deus, me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Eu preciso do Senhor, da tua misericórdia, da sua graça. A esperança da glória, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te ama. Um lindo dia para você. Represente Jesus onde você for. Que você possa ser, continuar e tornar-se manso e humilde, assim como Jesus. Shalom. Até amanhã. Deus te ama.